Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá, olá. Estão me ouvindo bem? Manda um joinha aí. Oi, tia, oi, Rê. Oi, comadre. Tudo bem? Olá, irmã. Ah, hoje tá todo mundo aí, né? Tô gostando de ver as comadres. Tá todo mundo aí. Todo mundo curioso. Não é nada, quem tá aí já conhece a história, mas é bom reviver, é bom lembrar, né? Bom, é, olha aí quem chegou, parte importantíssima dessa live. Tudo bem, Flá, Fê? Bom, eu começo sempre conseguindo acompanhar todo mundo que tá entrando e depois eu acabo deixando um pouquinho. Oi, Fábio, tudo bem? Gente, eu vou só recapitular um pouquinho, né, para quem está acompanhando. Essas lives têm um propósito de ressignificar a minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Eu volto a dizer que eu não tenho formação específica, né, PNL, psicóloga, não. Tudo que eu tô falando aqui realmente é baseado nas minhas experiências e nas crenças limitantes que eu carrego comigo desde da minha infância, né, até esse período que eu vou falar hoje, que é um período que foi muito importante. Ele foi um divisor de águas na minha vida e eu acho importante eu lembrar sempre das coisas boas que eu aprendi, das coisas boas que eu vivi, porque às vezes a gente esquece, né, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente superou para estar onde a gente está hoje. Tô super nervosa. Hoje é um dia que esse período foi importante, então eu fiz o script para não me perder. São muitos assuntos que eu quero compartilhar, então eu não sei se uma hora só vai dar tempo. Eu vou fazer naturalmente, eu não quero correr o assunto, então caso o assunto se estenda muito, eu vou continuar gravando e depois as pessoas conseguem assistir em duas partes, talvez. Para quem acompanhou as outras duas lives, eu falei muito das minhas crenças de alimentação, das minhas crenças de cantar, das crenças de cabelo curto, das crenças do inglês. Então, assim, são todas coisas que eu vim trazendo desde a época de pequenininha. E no final da live passada, eu falei também que a Folha Metropolitana, ela me trouxe uma família que talvez eu não sentisse que eu tinha naquele momento. E dessa forma, eu era, vamos dizer assim, revoltada com a minha família, né? Eu não tinha um vínculo de presença ali com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão, né? Então eu estava sempre trabalhando, estudando ou na rua. Então, assim, as minhas amizades eram a rua, né? Eu saía muito, o meu pai sempre foi muito tranquilo nessa questão de sair. Então eu saía, eu dormia na casa das minhas amigas, aquela fase bem revoltadinha, né? Do tipo independente.
E no final de 97 ali eu terminei o colégio, tava com 18 anos, ia fazer 19. E há 4 anos já trabalhando na Folha Metropolitana, super estável, super feliz. Mas certo dia, um casal de amigos do meu pai foi visitar a gente, por coincidência ou não, porque eu não acredito nessa questão de acaso, né? Eles foram visitar os meus pais e eu estava em casa. E eles tinham vindo do Japão, né, passear no Brasil, foram visitar os meus pais. E aí eles começaram a falar do Japão como se fosse a oitava maravilha do mundo, que era tranquila, era uma época que se ganhava dinheiro. E falaram, você não quer ir? É legal. Aí aquela coisa, né? 17, 18, 19 anos, você, tipo, não tem nada na cabeça. E, eu acho que eu vou pro Japão. Tá, como assim vai pro Japão? Nunca tinha sido cogitado isso em casa, mesmo porque meu pai nunca levou a cultura japonesa para dentro de casa. Assim, às vezes ele fazia uma comida ou outra para ele, mas assim, não era uma coisa habitual. Nós nunca falamos em japonês em casa, apesar de eu ter a minha avó e ter as minhas tias que falavam japonês. Nós tínhamos pouco contato, era mais em dias de festa, Natal, Ano Novo, aniversário, não era uma coisa presente. E aí eu vou pro Japão. Tá, mas como assim? E foi tudo muito rápido, né? Como eu falei, meu pai sempre apoiou. A minha mãe sofreu muito, porque na verdade ela não acreditava, ninguém acreditava, né? O pessoal que trabalhava comigo, apesar deles me apoiarem, eles tinham medo. E pensem vocês, há 20 anos atrás, né, mais de 20 anos, não tinha internet, não tinha telefone e de repente você fala, eu vou para o Japão, do outro lado do mundo, sem um contato específico, mas tinha meio que a garantia ali daquele casal de amigos que era uma coisa legal. E foi tudo muito rápido, eles foram na casa dos meus pais no final de 96, na verdade, que eu tava com 18 anos. Então meio assim, já estou independente. E em março de 97 eu fui. E aí assim, o medo era passar fome, né? Olha que loucura, né? A gente não tinha medo, sei lá, de ser tráfico de pessoas, Não, a gente se garantiu ali, naquele casal. E o medo era assim, eu não vou ter o que comer, eu vou levar uma mala de comida, uma mala de sobrevivência, vamos dizer assim. E assim a gente fez. Eu fiz uma mala e coloquei tudo para sobreviver um mês, vamos dizer assim. Todos os tipos de enlatados, panela, detergente, uma coisa louca, assim, papel higiênico, tudo para eu sobreviver um período, porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Mas mesmo assim, fui pro avião e partiu o Japão. Explicaram, você vai chegar lá, vai ter uma pessoa te esperando e vai te levar para arrumar uma casa, um emprego, já tá tudo certo. Tá bom. Gente, hoje eu fico pensando que os adolescentes, o pessoal de 18 anos hoje, tem medo de ir no shopping sozinho. Né? Assim, os pais não deixam eles irem ao shopping sozinhos. E eu fui pro Japão. Levei um monte de atum mesmo lá. Que era a única coisa que eu comia de salgado, vamos dizer assim, em lata, né? E fui embora. Chegando lá, realmente tinha um pessoal fantástico que acolheu, né, a gente, era um pessoal todo que ia para lá.
Nós íamos, naquela época, era o intuito de ganhar dinheiro, né? Assim, o intuito principal era ganhar dinheiro, fazer a vida, ficar milionário e voltar pro Brasil. Então, assim, eu vou ficar um ano, lá no Japão, vou ficar rica e vou voltar pra cá. E chegamos lá, já começou o primeiro baque, né? O pessoal chegou e falou, olha, eu tenho alguns apartamentos para vocês verem e tal. E, ok. Só que todos os apartamentos, na cidade que eu fiquei especificamente, eles são perto de cemitérios, né? Todos, ou é cemitério, ou era plantação de arroz, ou linhas de trem. Então, assim, a gente não tinha muitas opções. E éramos um grupo na época, e tinha uma das meninas que eu me lembro que ela dizia, eu nunca vou morar perto de um cemitério. E a gente falava, mas pega uma janela que você não vê o cemitério. Aí ela falava, não, mas como é que eu vou saber que eu tô do lado do cemitério? Mas a gente não tinha opção, né? Exatamente, cemitério é muito calmo. A gente não tinha opção. E aí olhamos várias casas e alugamos uma, na época era mais perto de uma plantação de arroz. Menos mal. Aí, ok, levamos roupa, mala e tal. E aí o próximo, né, passeio do itinerário, para nossa surpresa, foi um mercado brasileiro, né? Então, assim, lá tinham mercados específicos de produtos, só produtos brasileiros. Então, tínhamos tudo lá para sobreviver, então ninguém morreria de fome. Só que o preço altíssimo, porque era tudo importado. Mas assim, possível de compra, porque o que a gente ganhava dava para comprar tranquilamente. Então, assim, toda aquela minha bagagem, né, de alimentação me ajudou, sim, porque eu acabei economizando no começo, mas eu tinha ali o subsídio de mercados brasileiros, né, de mercados com todo tipo de comida, porque eu não comia nada, né? Eu tinha aquela crença de que a Alessandra não come nada, eu só comia arroz e carne. Carne lá no Japão é muito caro, é tudo importado. As que vendem no mercado japonês é tipo um carpaccio, é uma coisa assim fina, absurdamente fina. E frango, que você consiga comprar no mercado japonês. Mas o restante eu comprava tudo no mercado brasileiro. Então foi o meu maior custo no Japão, foi ali no mercado brasileiro de comida. E comecei a trabalhar na Sony, né? A Sony, a fábrica que eu trabalhei, ela fazia celular, câmera digital e filmadoras. E assim, quando nós chegamos lá, era uma comunidade, eram mais de 1.500 brasileiros. Era assim, tipo, você parecia que estava no Brasil, numa parte, né? Porque você ouvia muito português, as pessoas conversando, e tinha os japoneses. E a gente fez meio que uma colônia de brasileiros, né? A gente foi fazendo amizade. E minha querida amiga, a gente foi fazendo uma colônia de amigos e um ajudava o outro. E foi aí que eu conheci a Flávia, que tá aqui com a gente. E a Flávia falava muito bem o japonês. Então, assim, ela foi meu braço direito, esquerdo, todos os braços possíveis, porque tudo que eu precisava, ela me auxiliava. Ela me ajudava, a gente sempre estava junto, a gente fez uma amizade verdadeira que tanto é que estamos aqui até hoje, né? Há 20 anos depois, essa amizade permanece. Não só ela, como muitas pessoas daquela época que eu trago comigo, assim, uma gratidão imensa, né? Que eu falo que ninguém passa na nossa vida sem deixar realmente uma marca, né? Independente de boa ou ruim, é uma experiência que a gente traz com a gente. E
como eu havia dito na outra live, eu tinha aquele lado menino, né? Que até o meu marido que está aí também falou, meu Deus, eu descobri que eu casei com menina. Não, eu virei menina, amor. Tenha paciência. Eu tinha aquele lado de menino, eu fui para lá para ganhar dinheiro. Então, o meu propósito e da Flávia era fazer hora extra. Não importava fazendo o quê. Nós queríamos fazer hora extra. Então, a gente nunca saía no horário normal. Porque na Sony era um trabalho leve. A gente trabalhava em linha de montagem. Eu sempre trabalhei na qualidade. Eu era a última pessoa da linha de montagem. E eu via se não tinha nenhum risco, nenhum problema na filmadora, para ela ser embalada, né? E aí a Flávia já estava lá há mais tempo que eu, ela era a nossa chefe, né? Ela era meio que a chefe ali do departamento das brasileiras. E aí eu falei, Flávia, eu quero fazer hora extra todos os dias, igual você, o que eu preciso fazer? Aí ela falou, Ale, você tem que aprender a fazer todos os serviços da linha, porque japonês não faz hora extra. Então, se você aprender a fazer todos os serviços, aonde faltar alguém, eu tento colocar você. Falei, fechou, vamos lá. E aí a gente começou nessa pegada. Ela foi me ensinando a fazer desde a parte da solda até a parte da embalagem, que era onde eu ficava. Então eu soldava, eu parafusava, eu embalava, porque a gente sempre estava fazendo hora extra. Então, assim, essa questão de você querer aprender coisas novas é fantástico, né? Porque você agrega muitas coisas e a gente fazia qualquer serviço. Inclusive, a gente montava e desmontava as linhas para trabalhar. Então, às vezes, vai mudar o produto. Então, a gente tinha que inverter as mesas, mudar as parafusadeiras. E aí, eu ia com a Flávia de final de semana e montava as mesas. Então, a gente subia nas mesas, tirava todas as parafusadeiras, colocava tudo de novo. Então, assim, era um trabalho braçal, mas que a gente ganhava para fazer. Então, ok. A gente ia de boa, a gente se divertia muito. E quando não tinha trabalho na linha de montagem, a gente tirava o lixo. Eu dividia com a Flávia, porque eram em torno de umas 28 linhas de montagem. Era um galpão imenso e tinha várias linhas de montagem. E todas elas, a solda usava uma buchinha infeliz que tinha que ser lavada e tinha que recolher o lixo. Só que a gente fazia disso uma diversão. Então, assim, quem falava assim, eu fui pro Japão, eu sofri, eu não tive essa parte desse sofrimento, entendeu? Assim, foi uma coisa que me agregou demais, porque eu tinha as minhas crenças e, por um lado, elas me ajudaram, porque eu não era assim, eu não era uma menininha, uma patricinha, não, eu tava ali para trabalhar, para ganhar dinheiro e não importava qual fosse o desafio, eu tava ali para ganhar dinheiro. E nessas tiradas de lixo, a gente se divertia muito, porque dentro da empresa é climatizado, todas as casas no Japão são climatizadas, né? Tem os aquecedores. E a Sony também era. Só que muitas vezes nós tínhamos que levar o lixo para o lado de fora, né? Então, tinha dias que estava muito frio, que estava nevando. E a gente, preguiçosa, brasileira, né? Assim, para dar um jeitinho, a gente saía sem blusa mesmo. Então, não, a gente vai levar bem rápido e para não ter que pôr a blusa, uma segurava a porta e a outra vinha puxando um carrinho, né? Eram uns containers de lixo e a gente puxava uns carrinhos e aí uma segurava e a outra corria, levava o lixo, voltava, respirava, perdia o fôlego, porque era muito frio, gente, era muito frio. Mas a gente, naquele negócio de, eu não vou ir lá pegar a blusa para sair 1 minuto e voltar. Então a gente abria a porta, corria, levava o lixo e voltava.
E assim a gente ficou, era já meio que uma regra para quem conhecia a gente lá na fábrica, sabia que nós duas nunca íamos embora no horário normal, né? Era uma coisa muito engraçada, porque se um dia, claro que aconteceu de um dia nós não irmos, nós sairmos no horário, e aí todo mundo já falava, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, olha, a Alessandra e a Flávia estão indo embora, aconteceu alguma coisa, porque era realmente uma coisa que não acontecia. Porque nós tínhamos um propósito de ganhar dinheiro e assim a gente fazia. Só que aí o que acontece? Você tem 18 anos, né? Você ganha um salário que você nunca imaginou que você ganharia no Brasil, né? Então assim, você fala, meu, eu vou guardar todo esse dinheiro e o que eu vou fazer? Aí a gente ia nos mercados e tudo que tem no mercado você tem condições de comprar. O poder aquisitivo é muito grande, né? Assim, eram uns cálculos meio malucos, porque na época não existia celular no Brasil, mas lá já existia. E eram uns aparelhos bem simplesinhos, mas já funcionava igual aqui no Brasil, que às vezes você vai, pega o celular, não paga pelo aparelho, você só paga a linha. E mesmo assim a gente não tinha. Era uma coisa assim que não era habitual. A gente fabricava, mas não tinha. As coisas loucas, né? E aí assim, fui trabalhando e você começa a ver, nossa, mas eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. E o meu pai, ele sempre foi... Ele nunca teve apego. E eu lembro que uma vez ele falou, você vai ter 18 anos uma vez só. Então assim, pensa se vale a pena você ter o dinheiro ou você aproveitar esse tempo que você tá aí da forma que você achar melhor. Claro que você não vai gastar todo o seu dinheiro, mas assim, você tem que ter esse aproveitamento também da sua vida, estando aí. E aí, assim, a gente vai fazendo amizade, e aí eu comecei a frequentar, tipo, balada. Lá tinha baladas brasileiras, né? Então, assim, eu trabalhava a semana normal e de final de semana eu ia pra balada. E essa balada, eu ia de carona, porque eu não dirigia, né? Lá eu não dirigia, eu só andava de bicicleta. E a minha carona, ela era a primeira a chegar e a última a ir embora, porque ela trabalhava lá. Então, assim, se eu quisesse ir, eu tinha que ir cedo e ficar lá até fechar. Até aí, ok, não tem problema nenhum, é final de semana, então bora pra balada passar a noite inteira lá. E isso fez o quê? Que eu fizesse mais amizades. Eram muitas amizades. E começa a levar as pessoas que trabalham na fábrica. E a gente foi fazendo assim, já uma rotina. Era trabalhar na fábrica durante o dia e ia pra balada durante a noite. E eu tinha o propósito de ficar 1 ano. Só que aí, meu, você se deslumbra, é tudo muito fácil. Eu tinha um trabalho leve, eu fiz muitos amigos, né? Então assim, não tinha perigo, não tinha... eu andava de bicicleta para todo lado, eu comprava tudo que eu gostava de comer. Então assim, por que eu vou voltar? Né? Assim, não tinha um propósito para voltar. E aí eu vim passear, depois de 1 ano, eu vim passear no Brasil. E aí cheguei aqui, era tipo... Sabe aquele dia de princesa do netinho? Que ele ia no shopping e comprava tudo o que queria? E eu tive essa oportunidade. Para quem me conhece, para quem não conhece e viu as outras lives, eu nasci em Guarulhos, no Jardim Munhoz, um bairro simples. Eu sempre tive uma infância tranquila, de classe média. Então assim, eu não tinha acesso a muitas coisas, marca, roupa de marca, essas coisas. E quando eu voltei a primeira vez, eu vi que eu podia comprar tudo que eu quisesse.
E aí eu fui no shopping, eu comprei calça, eu comprei roupa, sapato. E aí eu falei, meu, não quero, é isso que eu quero, entendeu? E muito sol, eu vim em dezembro, aí fui pra praia, peguei e fui pra praia, fiquei um mês no Brasil, voltei pro Japão. Aí quando eu cheguei lá, eu levei um monte de coisas, porque as pessoas questionavam lá. Lingerie lá é muito feia, né? Tipo as americanas, aquelas carçolonas. Roupas de personagens do Brasil, a gente não encontra lá. Então eu levei um monte de coisa de encomenda das meninas. Olha, traz lingerie, traz biquíni, traz uma camiseta, tal. E eu levei. E eu vendi tudo. Era um comércio legal dentro daquela fábrica. E no Japão, as linhas de montagem, a gente trabalha, não pode parar, né? Assim, tem horário para ir no banheiro, tem horário para comer, né? Assim, as pessoas acham que, no Brasil tem exploração. Não, exploração não é isso. Trabalhar no Japão é muito legal, porque você tem que ir no banheiro na hora que eles querem. Então, se você tá com vontade ou não tá, vai, porque depois você não pode ir. A não ser que você esteja com uma dor de barriga, doente, alguma coisa desse tipo. E aí, nesses intervalinhos que eu tinha, eu levava a bolsa cheia de coisas para vender. E aí eu levei a primeira vez e eu falei, nossa, eu vendi tudo. Então eu vou começar a vender, entendeu? Então assim, não bastava o que eu já ganhava na fábrica, eu ainda fazia comércio dentro da fábrica. E pegava encomenda e minha mãe mandava para mim, para eu entregar lá. E isso eu fui conhecendo a fábrica inteira. Então, brasileiros, japoneses, aí as japonesas achavam legal e compravam também. Sacoleira, Maria, muambeira não. E aí eu já vendia. Então assim, gente, quem nasce vendendo não consegue se desvincular desse negócio de vender. E eu continuei vendendo. Aí quando eu fui pra balada a primeira vez, eu tava extremamente bronzeada. Quem me conhece sabe que eu pego cor muito fácil. E lá as japonesas, as próprias mestiças são mais branquinhas. E aí cheguei lá, falaram, olha, vai ter um concurso de mestiça da região aqui. Por que você não participa? Você tá diferente, você é morena e elas são todas branquinhas, vai fazer diferença, tal. Mas eu tinha aquela coisa de não, eu não sou bonita. Não, eu não sou bonita, eu sou menino, eu não sei desfilar, imagina. Só que aí eu acho que talvez eu tive um start ali do tipo, mas aqui ninguém me conhece. Aqui ninguém vai saber, né? Tipo, aqui ninguém vai me julgar. E meio que eu falei, eu vou tentar, né? Não tenho nada a perder mesmo. Porque eu tinha aquela sensação do não merecimento, né? Do tipo, não, isso não é pra mim, né? Eu vou desfilar. Eu brincava de desfile quando eu era criança, mas eu acho que eu apresentava o desfile, né? Eu sempre apresentei, eu sempre fui falante. Agora, eu participar, aquilo pra mim era uma descoberta, um mundo totalmente novo. Mas aí, como eu chegava a primeira da balada e era a última a sair, aí falaram, vem, tá, vai ser legal. E, ok, eu resolvi ir a primeira vez. E foi super legal. Foi, assim, demais. Nessa ocasião, eu não me lembro se eu ganhei em primeiro. Eu sei que eu fiquei entre umas das três. E aí eu falei, legal, porque ganhava o quê? Ganhava dinheiro, ganhava prêmios, ganhava maquiagem, tipo a roupa que você desfilava, você ganhava. Falei, isso aí é legal, né? Ninguém tá me vendo, então eu vou continuar. Aí, beleza. Trabalhava na fábrica, vendia muamba na fábrica e à noite, de final de semana, eu ia pra balada, sempre pra mesma balada.
Aí um dia eu cheguei lá cedo, como sempre. Aí o pessoal falou, olha, a gente tem que fazer uma campanha para vender curso de aeromoça. E você não quer vender os cursos? Não, mas como assim eu vou vender os cursos? Não, a gente te veste de aeromoça, né? Você fica vestida de aeromoça e vai entregando o panfletinho no começo da balada e conversando com as meninas, falando que o curso é legal, que você faz, tal, mas gente, mas eu não faço. Não, mas não tem problema, você vai estar vestida, caracterizada, você entrega o panfletinho. Aí, não sei. Olha, paga bem. E como você chega cedo, era sempre a mesma desculpa, né? Você chega cedo, você vai embora tarde, então você consegue fazer. É verdade, né? Ninguém vai saber. Sempre aquele pensamento no julgamento do outro, né? Assim, e na verdade no julgamento do Brasil, daquelas pessoas que me julgavam. E aí, legal, vou fazer. Aí lá vou eu vender, entregar panfletinho de aeromoça e fazer, né, tipo, como se eu vendo mesmo, né? Eu já fiz, é ótimo, maravilhoso. Sem a mínima noção, né, realmente do que eu estava fazendo. Mas pagava bem e vamos lá. E aí continuei, era só um período e sempre que apareciam os concursos, eu tava lá. Fiz o primeiro, aí você perde a vergonha, vai tranquilo. Isso já vai se passando um ano. Aí, na época de inverno aqui, é verão lá. E tem o Matsuri, que é uma festa que acontece ali em julho, agosto, se eu não me engano, que é o verão do Japão. E a Sony resolveu fazer um curso de axé. Era um curso de dança, né, entre os brasileiros ali, até entre as japonesas. Você tinha que montar um grupo para dançar no dia da festa. E aí, vocês dançam? Dança, a gente dança. Juntamos lá, montamos um grupo e fomos dançar o quê? Chan, né? O Chan era aquele boom do momento. A Areta queria saber qual era a minha ligação com o Chan e é essa. Eu fiz parte de um grupo de dança e fui a japa do Chan. Na verdade, éramos todas japas do Chan. Mas a gente dançou pela empresa e aquilo foi ganhando uma proporção que a gente não imaginava, porque era verão e aí tinha outros japoneses no dia do evento e eles contratavam a gente para dançar. Então eu falo, gente, a gente já teve os 5 minutos de fama, né, de sucesso. Eu brinco que eu vejo esses grupos que fazem sucesso muito rápido e é real, porque viram a gente dançando e aí, olha, vai ter uma festa numa outra empresa só para japoneses. Vocês não dançariam lá também? Não, mas como assim a gente vai dançar lá? Não, olha, eles pagam, é um show, vocês vão lá, fazem um show e é super, super sério o negócio. Ok, vamos, né? Gente, é muito legal porque naquela época não tinha limitações, né? Não existiam limites. E a gente profissionalizou o grupo. Nós fizemos roupas iguais, porque até aí a gente ia de, tipo, shorts preto, camiseta preta. E aí não, como a gente começou a fazer contratadas, a gente fez roupas iguais, meias iguais, era tipo a roupinha do Chan. Então, assim, era muito divertido. E uma das meninas do grupo, o namorado dela, marido, não lembro exatamente naquela época, ele falava muito bem o japonês, porque a gente não falava o japonês, né? A gente sobrevivia, mas a gente não falava o japonês perfeitamente. E aí ele era o nosso tradutor. A gente ia para os eventos com ele era o tradutor. E chegava lá, eles anunciavam o nosso grupo, né? E
E nós subíamos no palco, aí ele apresentava cada integrante, tudo em japonês, e a gente ficava lá acenando, tipo, e várias crianças. Eu espero que não tenha vídeo, viu? Tá? A Karina perguntou se tem vídeos correndo no Japão. Olha, eu espero que não. Naquela época não era comum o uso do celular. Olha que sorte a minha. Mas são recordações assim que eu vou levar para sempre e que eu tenho muito orgulho. E aí ele apresentava a gente, nós dançávamos. E aí depois a gente descia e tirava foto com as pessoas. Era muito legal, entendeu? Então por isso que eu falo que você vê esses grupos fazendo sucesso, acontece muito rápido, porque nós não éramos ninguém, não tinha nem grupo, nem nome do grupo, não tinha nome do grupo. E a gente tirou muitas fotos ali com os japoneses, com as famílias, assim, era uma coisa meio louca. Mas tudo que se pagava, né, assim, aquele velho ditado, pagando bem que mal tem, né, e dancei muito. Aí começou a ter concursos de dança, então era concursos de axé. Então eu tinha uma dupla, ela era uma loira e eu era morena, e a gente dançava nos concursos de axé. Então assim, eu falo que hoje eu posso ser anônima feliz, porque eu já tive os meus 5 minutos de sucesso. E desse axé, foram descobrindo, né, que nós éramos diferentes, que a gente dançava, coisa que japonês não sabe fazer, e a gente sambava, né, eu adoro sambar, todo mundo sabe, a gente sambava, e aí falaram, olha, elas sabem sambar. E japonês tem uma loucura com esse negócio de carnaval, de samba. E nessas festas específicas de finados, né, que para eles é uma festa top, eles contratavam as japonesas, né, as pessoas, para dançar samba. E aí, belo dia, estamos lá. Vocês sambam? Sim, a gente samba. Ah, então, vai ter um evento e eles precisam de 2 passistas. Como assim? Não, eles têm a fantasia, eles têm tudo lá, é só vocês irem, ninguém chega perto, vocês vão subir lá no palco, fazer um show e depois vai embora. Tá, mas quanto ganha? Olha, paga super bem, tal. E eles descobriram que você sabia, tal. Aí eu falei, gente, será que eu vou? Vou. Acho que eu vou ter que ir. Fui. Tô lá de penachos na cabeça, biquininho de passista. Vamos ganhar dinheiro. Super legal. Tiramos um monte de fotos, aquela coisa de você ir andando e as pessoas do lado. Ai, meu Deus, olha só, a passista, não sei o quê. Gente, isso são experiências que só fizeram eu enxergar que era possível, né? Que eu existia, que ser vista não ia ter problemas. Então foi um tempo que eu fui eu mesma, eu me libertei assim, absurdamente de todas aquelas crenças que me amarravam, né? No Japão eu deixei meu cabelo crescer, meu cabelo chegou a ficar na cintura e então assim, parece que tudo aquilo que eu tinha vergonha, que eu tinha medo aqui, ele foi se transformando, por quê? Porque lá eu não tinha medo do julgamento, eu não tinha aquela questão do que vão falar, né? E assim foram shows de dança, foram passista de escola de samba. Na época no nosso bairro onde nós morávamos, tinha uma escola de samba. E eu fui passista, né? Eu tenho fotos. É que como eu tô aqui
no interior, eu não consegui para compartilhar essas fotos com vocês, mas eu tenho fotos que eu guardo dos desfiles, eu de porta-bandeira, e são coisas assim que fizeram com que eu mudasse internamente naquele momento, né? Era um mundo diferente do que eu tenho, do que eu tinha. Então, para mim, estar ali era um momento totalmente de liberdade, de não julgamento. E nessas indas e vindas de você vai pra balada cedo, volta à tarde, teve um belo dia que teve um show do Latino, ia ter um show do Latino. E eu cheguei super cedo e... hoje o Latino vai vir e tal. Ok, fiquei lá esperando, nem sabia direito quem era o Latino, gente. Olha, pensa em 99, eu nem lembro que música que ele cantava. E de certa hora, eis que chega o Latino, né? Aquele homem enorme. E eu já tava lá e conhecia todo mundo. Ai, olha, não sei o que, tira foto e tal. E ficamos lá, tivemos o show tal. Foi um mega show, assim, os bailarinos espetaculares, foi um mega show do Latino. Só que aí todo mundo foi embora e eu fiquei lá, né? Era Me Leva mesmo. Aí, tá vendo como você me fez recordar? E todo mundo foi embora e eu fiquei lá. E ele meio que achou que a gente tinha ficado ali por causa dele, mas não era. A gente ficou ali porque a gente tinha que esperar a carona, né? E aí tiramos fotos com o Latino, batemos papo com o Latino. Então, assim, foram encontros que a gente dava muita risada, né? E ele, mas vocês ficaram me esperando. Não, a gente não tá esperando, a gente tá esperando da carona. Então, assim, ter esse contato foi extremamente divertido. E em contrapartida, a gente continuava trabalhando ali na fábrica, né, durante o dia, na mesma pegada louca, e fomos fazendo uma família. No Japão não tem Natal, né, comemoração de Natal, só se comemora o Ano Novo. E nós falamos, não, a gente tem que comemorar Natal, né? Assim, o nosso grupo ali, a gente tinha os amigos. E as festas de Natal normalmente eram na minha casa. Poxa, Nina, eu realmente decepcionei ele, que eu não tava esperando por ele. Nem sabia quem ele era, assim, muito, né? Mas ele entendeu. E ele não me levou. Ele não me levou. E aí as festas de Natal eram na minha casa. A gente reunia brasileiros, japoneses, era sempre uma festa muito grande. E o que mais rolava? Karaokê, né? Karaokê era uma coisa assim que ele estava presente na minha vida o tempo todo. Então, na época era no computador, né? Tinha uma internet de escada naquela época, não tinha telefone, nem internet normal. E nós alugávamos fita cassete para assistir os programas, fitas de karaokê. E praticamente todas as nossas festas eram regadas a karaokê. E muitas risadas, muitos presentes, porque como o poder aquisitivo lá era muito legal, era muito bom para todo mundo, a gente fazia amigo secreto. Então, assim, eu tenho uma amizade, uma gratidão por muitas pessoas que estiveram ali comigo, né? Tem a Carla, tem a Gisele, tem a Rosana, que eram extremamente presentes ali na minha vida. E as crianças, né, daquela época que a gente viveu muito intensamente esses 3 anos, hoje são todas mulheres formadas, assim, e eu tenho um orgulho absurdo de ver, de acompanhar, de poder acompanhar
essa trajetória deles também, né, de ter essa oportunidade. Eu ainda tenho contato com amigos que moram lá, né, que não pensam em voltar, né. O Satoshi é das pessoas que acolheram a gente lá na época. Ele trabalhava na empreiteira e até hoje a gente tem contato, sabe como que tá. Eu sei que ele torce por mim aqui, assim como eu torço por ele lá. Então, assim, a sensação que eu tenho é que por todos os lugares que eu passei, eu fiz uma família, né? Eu fiz uma família que talvez eu não tinha naquele momento e eram coisas muito intensas. A Naomi é uma dessas amigas que eu carrego no meu coração hoje, e nós vivemos ali um mês, acho que 2 meses no máximo juntas, porque ela foi passar umas férias, ela saiu de férias da faculdade, foi passar umas férias lá e a gente se conheceu. Eu lembro que, eu não sei se eu vi num filme, numa novela, eu não lembro direito, mas quando a pessoa mudava, o vizinho ia lá e dava um bolo de boas-vindas, né? E quando ela mudou, eu falei, eu vou fazer isso, eu vou levar um bolo, né, de boas-vindas lá. Eu morava no prédio já há bastante tempo. E assim eu fiz, né? Eu fiquei sabendo que ela tinha mudado lá pro prédio. E lá fui eu, com a cara e a coragem, bati lá na porta. Olha, sejam bem-vindos, vocês chegaram agora, tal. E assim, parece que eu conheci, que eu vivi com ela muitos anos, muito tempo. E foram, acho que 2 meses no máximo. E a gente lembra até hoje do karaokê, que era fortíssimo, das idas para a balada primeira e última. E eu aprendi muitas coisas, muitas coisas. A questão do idioma é tão engraçada porque eu aprendi a sobreviver, né? Eu falava o japonês a ponto de me manter ali naquele ambiente, as palavras básicas, tipo, hoje tem hora extra, muito obrigada, eu preciso disso, eu tô com dor de cabeça, eram coisas muito básicas. Mas teve uma época que eu trabalhei com a Márcia e eu trabalhava de um lado da linha e ela trabalhava do outro lado da linha de montagem. Eu era a da qualidade e ela encaixotava. E ela falava japonês muito bem. E eu falei, Márcia, eu quero aprender. Ela falou, mas o que você quer aprender? Eu falei, não, eu quero aprender para eu ir no McDonald's, para eu conseguir ir no mercado, pedir alguma coisa. Aí ela falou, tá bom. Então eu vou fingir que eu sou atendente e você tá pedindo a comida. E a gente ficava o dia todo nessa brincadeira ali. Eu perguntava, ela respondia, ela me corrigia. E a primeira vez que eu fui sozinha, a gente fez uma festa enorme. Assim, foi muito, muito, muito legal. E também é uma pessoa fantástica, que eu vou torcer por ela eternamente. E a partir disso, eu fui seguindo nos desfiles e seguindo trabalhando ali na fábrica. Eu vou só fazer um adendo aqui, gente, que nós já estamos aqui há 50 minutos. Eu falo muito e eu não queria perder o raciocínio. Eu até pensei em fazer 2 lives, mas eu achei que se eu quebrasse em 2 dias, não teria a mesma graça ou o mesmo entendimento que eu gostaria de passar. Então, quando essa aqui se encerrar, eu vou entrar novamente. Quem puder acompanhar, eu vou ficar muito feliz. Quem não puder acompanhar, vai ficar gravada. Mas eu quero concluir o raciocínio desse período no dia de hoje, tá? Então, a gente tem mais 10 minutos. Provavelmente vai cair e eu vou entrar de novo, tá bom? E aí, continuei nessa pegada de vinha para o Brasil uma vez por ano.
trazia muitos presentes, era tipo Papai Noel, porque a gente vinha sempre no final do ano. Então, meu irmão na época, quando eu fui, ele tinha 12 anos. E então assim, tudo que era PlayStation, ele tinha, né? Assim, tudo que era do PlayStation, jogos, acessórios, ele tinha volante, ele tinha armas, ele tudo que era que compunha o PlayStation, ele tinha, porque toda vez que eu vinha, eu trazia a mala cheia de presentes. E para o meu afilhado também, né? Eu tenho um afilhado que hoje também já é um homem lindo. E na época ele era um bebezinho, que ele nasceu em 97. E eu trazia muitas roupinhas lindas, cobertor, tudo que era mimos, porque era a fase, né, que eu conseguia trazer as coisas facilmente. Eu trazia muitas roupas para o meu irmão. Ele, na época, ele era skatista e eu trazia vários conjuntos estilosos, enormes. Então, assim, o meu irmão e o meu afilhado, eles foram muito privilegiados nessa época em relação aos presentes. É isso mesmo, Gu, ele foi extremamente mimado. Ele era o nosso bebezinho. Então, toda vez que eu voltava, a mala com certeza era metade de coisas pro Robson, metade pro Adalberto e algumas coisas pro restante da família. Meu pai, pra minha mãe. E eram coisas que era gratificante para mim, porque eu não tinha essa liberdade aqui, eu não tinha essa liberdade financeira para prover coisas diferentes, nem para mim, nem para eles, né? Então, foram épocas de muita troca, não só de carinho, mas de presentes sem aquela preocupação do comprar. Só que eu ficava um mês aqui e voltava, né? Assim, era já tudo certo, porque eu combinava na fábrica, né? Como eu fiz uma amizade muito grande dentro da fábrica, eu falava, olha, eu vou ficar um mês. Normalmente eu vinha sempre em dezembro para passar Natal aqui com a família e voltava para o mesmo lugar. Então, assim, eu tinha o meu lugar na linha de montagem garantido e foi se tornando uma rotina. Eu vim a segunda vez, aí da segunda vez, quando eu voltei para lá, ia ter um outro concurso e tinha a oportunidade de ter esse concurso entre várias japonesas de várias províncias do Japão. E aí falaram, olha, a gente vai ter uma eliminatória em Nagoya, que era a cidade mais próxima que a gente estava, e você vai participar? E nessa época, eu tinha cortado o cabelo de novo, meu cabelo estava mais aqui no ombro, assim, extremamente preta. Eu tava bem japonega mesmo. E eu falei, acho que eu vou, né? Já tô aqui e tal. E aí, assim, teve algumas eliminatórias e eu fui passando até aí tranquilo, porque internamente eu tinha aquela questão de que, eu passei porque as outras eram piores, entendeu? Eu nunca enfatizei que eu passei de um concurso porque eu mereci. Nunca, entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo que o que veio lá de trás, ele vem empurrando o que a gente é hoje, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que o que a gente tá plantando nas nossas crianças, eles vão levar para frente, né? Então, assim, eu tinha essa questão de não merecimento. Então, eu passei na primeira eliminatória, é porque as outras eram piores do que eu, entendeu? Assim, eu não conseguia me olhar e falar assim, não, eu ganhei porque eu sou mais bonita.
ah, não, eu ganhei porque eu desfilo melhor. Entendeu? Não. E eu não tinha ninguém pra me mostrar isso ou que enxergasse isso naquela época. Que falasse, não, você ganhou porque você foi melhor, entendeu? Eu sempre tive a sensação de que eu ganhei porque as outras eram piores e não porque eu era melhor. E assim foram eliminatórias, trabalhava na fábrica, eliminatórias, trabalhava na fábrica. E um dia, certo dia lá na fábrica, só abrindo um parênteses, os terremotos se tornaram comuns na vida da gente, né? Os terremotos lá, para quem mora no Japão, eles são coisas naturais, são fenômenos naturais, na verdade, né? Para nós aqui no Brasil é uma coisa absurda, mas lá já é uma coisa habitual. Então, muitas vezes, a gente estava dormindo, você acorda e o lustre está balançando. Aí você fala, nossa, teve terremoto. Ok, é vida que segue. Então, assim, a gente não se apega, não tem pânico, não tem nada. No outro dia você chega na fábrica e a pessoa fala, ah, você sentiu o terremoto? Ah, senti. Ok, entendeu? Passou e assim, ninguém se abala com aquilo. E um determinado dia, uma vez por semana, um caminhão de produtos japoneses, ele passava em todos os prédios vendendo os produtos para que a gente não precisasse ir nas lojas. E um determinado dia ele chegou e bem na hora que eu saí, eu morava no quarto andar de um prédio que não tinha elevador, né? Lá não tem elevador. E na hora que eu saí, deu um terremoto e eu continuei descendo normalmente, né? Assim, o prédio todo tremendo e eu continuei descendo. E aí quando eu cheguei lá no caminhão, parou. E aí ele falou assim, nossa, você não sentiu o terremoto? Eu falei, senti. Aí ele falou, nossa, mas você desceu mesmo assim? Aí eu falei, mas qual era a diferença, né? Se aconteceu uma coisa mais forte, independente de eu estar dentro ou fora, o prejuízo vai ser o mesmo. E lá, assim, ele sempre tem uma questão de que se tiver o segundo terremoto, aí você tem que se aprontar, porque pode vir o terceiro, ele vem avassalador. Então a gente meio que tinha essa doutrina de tipo, teve um, se tiver o segundo, aí você pega a sua bolsinha e corre para um lugar, uma área livre, que tenha menos problemas, tal. E aí eu falei para ele, não, normal, eu senti o terremoto, só que se der o segundo eu já corro daqui mesmo, entendeu? Eu já vou pro campo ali, pro arrozal, e é a vida que segue. E aí ele deu risada e falou, nossa, as pessoas devem estar em casa lá, todas embaixo da mesa, e você desceu normalmente. E assim, era uma questão de tipo, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer de qualquer jeito, independente de eu estar dentro do apartamento ou fora. Então, essas coisas de acidentes, né, naturais, para nós que estávamos lá, eram coisas extremamente comuns. E eu acho que assim, se a minha família soubesse, se tivesse internet, essas coisas, nós sofreríamos demais com essa questão. Porque imagina você saber que teve e não ter notícias, né? Então assim, eu acho que seria um desespero bem maior. Essa live vai cair e eu vou entrar novamente, tá bom? E quem quiser saber o finalzinho, vem comigo na próxima, tá bom?